Casa Mais de hoje está muito especial. Eu estou aqui em Manhattan, na casa da minha amiga Karen Dowd. Karen é jornalista e também corretora de imóveis em Manhattan. Sabe tudo de casas, reformas, decoração e Manhattan. Vem comigo porque esse Casa Mais está imperdível. Oi, Casa Mais! Bem-vindos ao nosso apartamento de Manhattan. Karen, que delícia! Gente, isso aqui é um apartamento típico, é New Yorker, né? É bem New Yorker. É um apartamento para as proporções de Manhattan grande, porque ele tem 200 metros, 3 quartos, 3 banheiros. Acreditem se quiser, é grande para Nova York. Vamos entrando aqui pelo corredor. Ai, já de cara eu já vi um pouquinho aqui. Calma aí, de Rio de Janeiro, Brasil. Conta, porque você tem cara de gringa, Karen. Pois é, eu sou brasileira de São Paulo e moro há 27 anos em Nova York. Eu vim pra cá pra estudar, pra fazer mestrado em jornalismo. Achei que eu fosse ficar 2 anos e agora, 27 anos depois, continuo aqui, morrendo de saudades, sempre visitando o Brasil e trazendo pedacinhos e memórias do Brasil. Então, temos a fotografia do Rio, aqui a calçada de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, não do Rio, mas eu amo o Rio. E eu adoro arte, né? Adoro foto, fotografia, arte. Isso aqui são meus amigos em Angra. Aqui eu misturei um pouco. O meu marido, meu segundo marido, chegou depois na minha vida, quando eu já morava aqui. Então as coisas dele são menos que as minhas. Ele tem a bicicleta, que ele é um super atleta esportista, e os esquis. E os hockey sticks, que ele também joga hockey de gelo. Uau! Mas o resto realmente sou eu, né, gente? Um americano não tem uma figa, não tem ametista e não tem aqui o... Espada de São Jorge. São Jorge, né? Maravilhoso. Isso aqui é uma cliente minha, um machetado, uma cliente do Brasil, comprou um apartamento aqui que me deu, que eu amo. Maravilhosa essa bachetaria, acho que tem na Depot. E você hoje é corretora aqui, né? Sou corretora, essa daqui é uma Ana Maiolino. Tem alguns investimentos assim que eu consegui fazer quando eu vou visitar o Brasil e eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui entramos na bagunça número 1. Tá. Aqui são 3 quartos, esse é o das meninas. Agora temos um desafio, eu tenho 3 meninas e o meu marido veio com 2. Elas não moram aqui todas, metade do tempo com o outro pai, com a mãe e tal, mas às vezes, de vez em quando, tem as 5, né? Então, como poupar espaço num apartamento de Manhattan limitado? Aqui, eu criei um loft, que a gente chama de loft aqui, né? Esse mezanino, e um cara veio e construiu. Basicamente, uma das filhas dorme aí em cima e a gente também construiu uma escrivaninha pra ela. Nossa! Né? Então ela sobe aí, tem um radinho, isso aqui e tal. Ela sobe aí e tem o espaço dela. E tem a cortina pra um pouco de privacidade, porque é tudo sempre uma bagunça. Gente, você triplicou o quarto. Né? Porque antes era só... E o beliche era muito pequeno e não tinha essa área extra de escritório. Essa aqui é mais uma cama, sempre com gaveta embaixo. Bom, aqui cabem 3 meninas e quando tiver visita cabe uma 4ª, porque essa é uma daquelas camas que você consegue... Bicamas. Bicama aqui embaixo, né? Nossa, cabem confortavelmente. Essa história da cortina é muito legal, né? E a cada 3 meses temos uma revisagem aqui de roupa para fazer doação, porque não dá. É pouco espaço, muita coisa, e elas entendem que não é pra ter muita coisa, é difícil. É mais que menina. Menina é difícil. 5, então, meu Deus do céu. Ai, que legal. E olha essas soluções de storage, né? As caixas. Você vai empilhando. Aqui o pé direito são 12 feet e meio, 12 pés e meio. Não sei. Acho que são 3, acho que o metro são 3 metros, são 3 feet. 3 feet e meio. Deve ser quase 4 metros aqui. 3 metros e meio, eu acho. Eu acho que é mais 3 e meio. E, bom, como é uma casa alugada, é limitante, assim, o que a gente pode fazer, né? Investir nisso aí, totalmente vale a pena. Eu comprei algumas luminárias novas, as do banheiro, que eram muito feias. Ai, que linda essa luminária. E aí tem outras soluções, tipo, isso aí é da IKEA, né? Porque você tem que esconder a bagunça. Não, lógico, precisa de espaço, gente. Não tem
estética que se sobrepõe à funcionalidade. 3 meninas. E essa foto de 3 meninas aqui? Não é linda? Eu comprei na Vermelho, na galeria em São Paulo. Ah, que Eu linda. não lembro quem é. A tua arte você compra muito no Brasil. Sempre. Aquele... Sempre quando dá. Olha esses porquinhos. Ah, essas são minhas... Quais que eu tirei? Algumas eu tiro, eu adoro tirar foto. Então... Olha que fofa essa cortina, olha que bossa. Cortina, pastilha, pedra, tudo já tinha. Já tinha... a cortina não, né? Olha, A pedra já tinha, o chão já era assim. Mas vem sem móveis. Uma coisa depois que eu vou mostrar pra vocês, a cozinha. A gente fala na cozinha, mas já vem assim. Aí aqui, de novo, a maioria das fotos eu tentei misturar, colocar mais o meu marido, mas como eu já tava aqui muito antes... ele entendeu. Então ali tem um cantinho do meu marido. O resto, meus amigos, minha família, e eu fui mudando. Ah, mas antes de a gente chegar nesse outro quarto, e essa obra aqui que linda, Karen? Ah, esse é de um holandês, Paul Stock, e ele usa, na verdade, essas são portas. Aí ele derrete uma cera e em cima da cera ele pinta. Então, por isso que tem essa textura quando a cera tá quente, porque ele queima e pinta. Isso parece uma radiografia, né? Parece um osso. Um osso. Né? E aí, quando eu fui pra África do Sul uma vez, eu vi esses carinhas que eu chamo de my skinny dudes. E eu me remeteu ao osso aqui. Eu falei, nossa, tem que colocar eles um do lado do outro, que vai ficar legal. Ficou bem legal. E amplia o pé direito, né? Que já é generoso, dá essa verticalidade. Sim, é verdade, não pensei nisso, tá vendo? Aumenta. É profissional. Aí, esse banheiro também tinha pastilha no chão e que, na verdade, eu não gosto. Esse é o banheiro de visita, o lavabo. O que eu fiz? Eu comprei um adesivo. Ah, para. E colei no chão. Que não é específico de piso? Não, de específico de piso que você acha na internet. Aí você mede, você fala, e depois você tem que, né, claro, você aplica, corta, faz bagunça, mas... Nossa, volta e meia me pergunto sobre isso. Ai, que lindo. Lá em cima é Chiara Banfi, que é uma artista brasileira que eu adoro também. Calma, deixa eu mostrar aqui que tá muito legal, porque muita gente me pergunta como arrumar a foto. Você já... Cada lugar você fez uma moldura de uma cor. Olha só, gente, Nívea. Essa é engraçada. Essa caixa é de verdade. Você ganhou um produto e, nossa, ficou bárbaro. Olha que pro apartamento New York você tem muitas referências brasileiras, você não? Né? Ah, é meu coração, né? Brasileiro. E esse quarto é muito legal porque ele é um quarto generoso, de novo, para proporções nova-iorquinas, é um quarto generoso. Eu sei que pro Brasil as proporções são diferentes. Não, mas mesmo pro Brasil esse quarto não, tá eu demais. Eu tenho que sempre avisar meus clientes, né, gente? Vamos, assim, se acostumar e se acostumar com a ideia do que é espaço aqui. Esse quarto, ele se divide em dois, né? Aqui temos o quarto de televisão. Então, na verdade, também é um sofá-cama que abre ali, cabem 2 pessoas. Ele sobe ali, dá pra pôr, você esconde roupa de cama embaixo. Aí você puxa aqui, Nossa! levanta ali e ele vira uma cama de casal, né? Agora, o mais legal desse quarto é uma marca de soluções de espaço de Murphy Bed, que chama aqui. Que é uma marca italiana, chama... Ai, você me falou. Aliás, toda a nossa visita começou por aí, né? Como é que resolvemos o problema de espaço em Manhattan? Eu tenho anotado na nossa reunião. Eu boto aqui. Lembrei. Resource Furniture. Resource Apesar Furniture. do nome italiano. E, tá vendo aqui? Temos 2 escrivaninhas. Mas aí o que acontece? Chegou a noite... Com uma mão, só pra vocês perceberem que não tem perigo, não é pesado nem nada. Tchanans. Nossa, isso é incrível. Vira uma cama, você não precisa fazer nada. Você deixa as coisas na escrivaninha. Olha a mesma coisa com aquele também. Gente, olha a estrutura. E a estrutura inteira, né? Aqui abre também. Ah, eles montaram tudo, toda essa parede. Sim, é um sistema. E ele é completamente customizado. Então você pode fazer o tamanho que quiser. Tô fazendo propaganda, né? Mas tem qualquer tamanho de cama
E embaixo, às vezes, tem um sofá. É lindo, só que aqui a gente precisava de praticidade. Maravilhoso. Então, pra levantar, super fácil. E as meninas mesmo, elas sabem que de manhã tem que fazer isso, né? Pronto. É até bom, tá com preguiça de fazer a cama, já fecha, mamãe não viu. Gente, e essa obra fora da casinha? Nossa, é do Carlito Carvalhosa. O Carlito Carvalhosa, ele era de São Paulo, ele faleceu há pouco tempo. Um cara, um ser humano maravilhoso, maravilhoso. Eu tive a sorte, eu entrei numa galeria em São Paulo um dia com um amigo meu, com o Pedro Barbosa, ele é um grande, sei lá, também conhecedor de artes. Eu e o Pedro, a gente entrou na galeria, aliás, da tia dele, eu vi esse quadro de longe, falei, nossa, meu, fora da casinha, sou eu! E aí eu tive também o prazer de conhecer o Carlito Carvalhosa e contei pra ele, eu sou fora da casinha, eu tenho fora da casinha, com muito amor. Ah, muito legal. Deixa eu mostrar essa vista aqui, que é bem o cenário de Nova York. Hoje tá chovendo. Ó, eu não sei se você já ouviu falar do Webster Hall, que é um clube de shows, é uma casa de shows clássica de Nova York e ela fica logo ali na rua 11, chama Webster Hall. E é legal porque o meu marido, ele era músico profissional, então você vai ver vários violões, guitarras pela casa, além de atleta, ele é músico, hoje em dia ele trabalha na área criativa em publicidade. Mas essa é a história. Que legal. Mas explica pra gente essa diferença do mercado americano em termos de leilão. Sim. Então, isso que pra gente é difícil. O leilão... Como é que é o processo? Quando você precifica um apartamento... Quem precifica? Então... É isso que eu tô falando, desde o início. Desde o início, o vendedor e o comprador, ambos têm representação. Ambos têm o seu corretores, tá. Historicamente, parecido com o Brasil, não é lei, gente, é tudo negociável. Historicamente, o vendedor paga a comissão tanto para o seu representante, a sua imobiliária, a sua corretora que está fazendo o marketing daquela propriedade à venda, quanto ele paga o recebimento, a comissão, a compensação do corretor que traz você a vendedora, por exemplo. A começar que o comprador e o vendedor, cada um tem o seu próprio corretor. Sim, cada um tem, imagina, 2 advogados, cada um representa, aqui está o vendedor e aqui está o comprador. Tá. Já está negociado entre o vendedor e o representante dele, que é a corretora dele, que vai fazer todo o marketing, quanto que ele vai pagar de comissão. Né? Para quem trouxer o comprador. Tanto quanto para o representante dele, quanto para o corretor que vai trazer o comprador. Isso já está ali, já está embutido na precificação, no preço daquele imóvel. É como se fosse, no Brasil a gente tem 6%, é como se fosse 3% para um, 3% para outro, já está no pacote. Já está no pacote. Tá. Então, por que eu digo isso? Não existe vantagem do comprador vir sem representação. Essa é a maior diferença. Porque ele já vai pagar essa... Ele vai pagar. Se o vendedor falou pro corretor dele, estou pagando 5% ou 6%, quem está representando os interesses do vendedor é que vai levar isso aí. Ele não vai passar para você, compradora sozinha, que está chegando e com o poder da negociação. Tá, mas aí, por exemplo, tem corretores que são especializados em venda e corretores são especializados em representar compradores ou não? Não, mas você acaba tendo uma preferência. Como profissional, você acaba tendo uma preferência. Eu vou dizer que 90% dos corretores preferem vender, porque aí você já sabe, bom, aqui eu vou vender, é uma comissão já segura, e ele sabe que ele vai dividir com o colega que está trazendo o comprador. Eu adoro trabalhar com comprador, de novo, porque eu sou ex-jornalista, eu adoro pessoas e eu adoro ver casa, adoro ver apartamento. Então, adoro esse processo da compra. Mas os seus clientes são brasileiros que vêm procurar em Manhattan ou não? Sim, 60% a 70% dos meus clientes são brasileiros que vêm comprar aqui. Esse estilo de apartamento se chama loft,
porque ele é de um lado até o outro comprido. Normalmente o loft é conhecido pelo pé direito alto e por ser um retângulo nesse formato, tá? E Karen, mas esse apartamento pelo pé direito, ele é um pre-war? É um pre-war, exatamente. Você pode explica um pouco pro Brasil. Sim. Que a gente procura. Pre-war são os prédios antigos, clássicos, quando você anda em Nova York, na Quinta Avenida, muitos da Park Avenue, eles são, ou principalmente em Soho, né? Você vê aqueles prédios antigos com janelas grandes. Eles foram construídos no pre-war. Vários, por exemplo, esse prédio era uma fábrica. A maioria dos prédios em Soho eram fábricas, por isso que eles têm esse estilo loft e são grandes. Isso aqui eu acho que era uma fábrica têxtil. O gostoso desse prédio é que ele tem, diferente de Tribeca, que tem muito loft pre-war também, normalmente o fundo do prédio, que seriam os quartos nesse caso, eles dão como fundo do outro prédio, porque são 2 por quarteirão. Só que aqui, o que seria um prédio, na verdade, eu vou mostrar pra vocês, a coisa mais linda desse apartamento, olha aquela janela, vai indo. É pra Grace Church, né? É pra torre da Grace Church. Escuta, o sininho. Ai, que linda. Literalmente abençoada, né, Carrie? Te deu uma profundidade ótima, né? Nesse seu prédio. Sim, normalmente teria um prédio aqui na frente e agora eu tenho essa vista linda para uma igreja episcopal. Ela foi construída há 178 anos e ela é um estilo gótico e é um marco, né, desse bairro que a gente está na Greenwich Village. A gente está bem na conjuntura Greenwich Village com East Village, com NoHo, que é North of Houston, né, acima norte de Soho. E aqui é onde temos pôr do sol lindo e do outro lado temos o nascer do sol. Então, esse privilégio de luz, né, eu acho muito importante quando eu entro no apartamento ter luz. E uma outra característica especial de um apartamento é quando você tem na sala 2 exposições. Então aqui temos norte e oeste. Mas tanto faz, no fundo, quando você tem esse luxo de ter 2 lados, já torna o apartamento muito especial. A sala aqui... Está super legal, hein? Tá muito bem decorada. Obrigada. Eu adoro decoração. Vamos só contextualizar. Quem te procura é um público no Brasil de alto poder aquisitivo que mostra, às vezes não é nem que vem morar, às vezes é um segundo apartamento aqui em Nova York. Sim. Então, para esse público que no Brasil supostamente tem casas muito grandes, ele tem que entender que aqui, por 1 metro quadrado ser muito caro, ele vai ter que negociar. Mudanças, tem que negociar, tem que mudar um pouco a expectativa. Por exemplo, muitos dos meus clientes brasileiros que vêm aqui comprar uma segunda casa, um segundo, né, terceiro apartamento, eles pedem 2 quartos, que faz sentido, né? Você não tá morando aqui. Só que eles querem 2 banheiros e um lavabo, que é o normal. É uma expectativa super legal, normal, né? Mas aqui não é. Entendi. A maioria dos apartamentos de 2 quartos não vão ter 2,5, a gente chama meio banheiro lavabo, né? A grande maioria. Outra expectativa que eles percebem já no primeiro dia é: cadê a lavanderia? Nem que seja um quartinho, gente, né? Não tem. Tem às vezes, e quando tem é uma alegria. Pra mim também, eu imagino, gente, tem uma lavanderia com uma pia. É uma coisa fenomenal. Então tem essa expectativa de espaço, tem que já chegar preparado que tudo é um pouquinho... Mas, cara, me conta uma coisa, aí você chegou aqui, o que já tinha? Essa cozinha, gracinha, já tinha? Então... Há quantos anos você tá aqui? Eu tô nesse apartamento, eu acabei de renovar há 11 anos. Tá. Aqui em Nova York, quando você aluga um apartamento, ele já vem com o equipamento da cozinha. O fogão, a geladeira, lava-prato, já vem tudo. Nesse caso, quando eu vim pra cá, ele tinha... Aqui agora eu vou falar das coisas que eu investi. De novo, como é um apartamento de aluguel, você sempre tem que colocar na balança o quanto que eu vou gastar, né? Quanto tempo que eu vou ficar aqui. Mas tem coisa que dói no meu olho. Aqui tinha um granito, vocês lembram daquele granito
bem de pia dos anos 80, meio marrom, Sim. né? Tinha isso aqui. Aí eu, não vai dar. E comprei essa cor escura. Toda a madeira, ela era da cor do chão. Sabe aquela cor de madeira, que é óbvio que é madeira prensada? MDF. MDF, bem clarinha, assim. Aí o pegador era prateado, fininho. Horroroso. Me dava nervoso aquela cozinha. Peguei sem autorização. Porque eu pedi autorização, eles falaram que não. E mesmo assim, e depois eu explico por que eles me perdoaram, porque ficou muito legal. Pintei de preto, não quis investir. Bom, já investi aqui, né? Não. Então calma, vamos dicas para que você quer dar um up na casa rapidinho. Aí você trocou a pedra, que é o maior investimento, e você pintou o puxador? Não. Novos puxadores e pintei todos os cabinets, todos tá. os armários. O branco era embaixo já, não fiz nada. Ele é daquela, como chama? Aquela coisa brasileira lá, aquela... Uma fórmica. Fórmica. MDF. E o resto era imitando madeira. E aí pintamos e mudei o puxador. Nossa, mas você pintou automotiva, você chamou aquela máquina pra pintar. Não, eu chamei um cara que veio pintar, mas eles põem aquela base primeiro. Tá, lixam, ficou muito bem. Né? Mas foi com um rolinho mesmo. Aí aqui eu não quis investir em cerâmica e pintei com uma cor que ela, teoricamente, com preto, mas teoricamente é uma tinta que não vai, sei lá, que não vai manchar com água. É uma tinta epóxi, é um pouco mais impermeável. Ó, aqui de novo, né, nessa bagunça que temos em São Paulo. Quando eu trabalhava no Estadão, no Brasil, eu fiz uma reportagem de helicóptero e eu tirei essa foto. Essa foto eu tirei no Hotel Costas em Paris, quando, nossa, eu era muito jovem. Aqui é Bruxelas, mamão, que eu amo mamão. Isso aqui é na Holanda, mamão. Gente, se tem uma coisa que é impossível de se achar em Nova York, aqui se acha tudo. Tem restaurante brasileiro, tem supermercado brasileiro, tem uma bakery que é maravilhosa, aliás, chama Brigadeiro Bakery no Soho, na Sullivan, que faz o melhor brigadeiro do mundo, bolo de cenoura, você acha tudo. Requeijão, tudo, menos o mamão bom. Você vai até achar papaya no supermercado, mas tem aquele cheiro horroroso que você abre e não é mamão. Não é mamão, isso eu sinto muita falta. Né? Até banana aqui, tudo bem. Mas ficou muito... Você deu uma sofisticada boa, deu um up bom com esse grafite, né? Eu gosto. E aqui, de novo, você... Aqui não. Esse chão já tinha. Aí eles queriam... Eles perguntaram se eu queria... Aí você quer de borracha, aquele borrachado. De borracha, né? Então eles perguntaram se eu queria de cerâmica, tijolo. Como se chama? Cerâmica, azulejo. Azulejo. Eu não gosto de azulejo, não sei, tem um problema. Não sou fã de azulejos, apenas se for ladrilho hidráulico, aí eu amo. Mas azulejo eu não gosto muito. Então, eles perguntaram... Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz tudo sem autorização? Eles começaram a gostar de mim porque eu mudei. Lá embaixo o lobby era horroroso, fui eu que fiz tudo, eu que paguei o cara pra colocar uma foto minha que eu tirei lá no lobby, ficou super legal. Depois a gente mostra. Eu pedi pra pintar todos os corredores, todas as portas que eram cinza, parecia um hospital, sabe? Aí agora eles dão mais leniência, assim, para as mudancinhas no apartamento. Agora me conta, e essa iluminação linda aqui, esses trilhos para esses quadros? Os trilhos já estavam, mas eles eram antigos. Aí eu pedi pro dono, na verdade, dar uma renovada, eles fizeram isso. Esse lustre bem legal. Esse lustre é um artista alemão que se chama Ingo Maurer, e ele faleceu, mas ele tinha uma loja no Soho e ele tem uma outra. Na verdade eu falo artista porque ele faz luminária, mas são obras, né? Não, o Ingo Maurer é um dos mais famosos. Lá, toda semana de Milão tem eles expõem lá, é incrível. Mas eu não conhecia esse aqui. Esse aqui é com obras do Liechtenstein. É uma mistura, né? Esse lustre chama Zettel, que na verdade é uma palavra em alemão, que quer dizer bilhete.
Então, você recebe as coisas e aí você monta como você quiser, né? Então, quando é esses daqui são... E você pode trocar também por bilhetes seus, etc. Pode. Eu já fiz um outro uma vez com os bilhetes meus, mas eu acho que esse tem mais cor. Eu tenho um também, eu acho que o original era com figurinos fotos de figurinos japoneses de porcelana. Ai, que lindo. Então era bastante branco e vermelho, né? Tudo assim, branco e vermelho. Super sutil. Só que quando você começava a ver, minhas filhas começaram a crescer, elas falavam, o que está acontecendo? E quando você vai chegar perto, esses figurinos japoneses estão transando. Então eu falei, ai, o que eles estão falando? Não, peraí. Aí eu comprei uma outra coleção, mas quem sabe, a gente ainda tem, claro, guardamos os figurinos, ou as outras. Quando for o momento, a gente volta com o figurino. Exatamente. Quando for a hora. Ai, que lindo. Agora me conta essa ideia de fazer essa meia parede, esse meia parede com esse papel de parede super forte, né? É super forte. Olha, não é... Quando a minha filha mais velha viu que ela já tá na faculdade, ela voltou e eu coloquei, ela falou assim, ela ficou surpresa. Ela disse, mãe, isso não é você. Porque normalmente o meu estilo é muito clean. Quando você vê se a gente começa pela base, que são os móveis, né? Por exemplo, o primeiro grande móvel que eu comprei, muita coisa que é italiana, né? Então esse daqui é Molteni. Então tudo era cinza, moderno, de linhas assim, clean, né? Mas com o tempo, eu não sei, eu comecei a perceber que eu tenho uma palavra aqui que é whimsical, que quer dizer brincadeira, colorido. E aí eu comecei com pontinhos de cor. Então aquela cadeira é do Design Within Reach, laranja. Aí eu achei esse daqui eu garimpei no Brooklyn. Isso aqui é uma antiguidade. Ai, que linda essa cadeira. E a gente reformou, tem um lugar que reforma. Então eu comecei a perceber que eu queria mais cor. Aquela parede, ela era completamente branca. E de novo, eu falei, gente, eu preciso dar uma animada, uma colorida aqui. Então eu comecei com esses dois quadros de um inglês. Eu comprei online na Saatchi Art. Na Saatchi Art. E eu adorei. Aí eu peguei a cor daquele quadro ali, mostarda, levei na loja de tinta. Tem a floresta aqui, que bárbara. Levei na loja de tinta e falei, me dá essa cor pra minha parede. Eles tiram eles conseguem copiar a cor. Aí eu começou com essa parede. Aí aquela lá é a minha tataravó dinamarquesa, eu sou de descendência alemã, mas tem umas misturinhas, claro, da Europa aí, inclusive do Brasil. A minha outra bisavó é brasileira e essa minha tataravó, que é dinamarquesa. Ela tem uns... Ela é séria, né? Ela é muito séria, ela né, eu acho que ela é meio assim... Brava. Ou então tava demorando muito pra terminar o quadro, né? Meu Deus, talvez. Mas é legal, porque minha mãe ainda tem essa pulseira, a minha mãe me deu esse broche. Ai, que legal. É bacana. É aqui, né, isso aqui pros cachorros, né, porque, sei lá. Muita coisa do Brasil. Não, eu tô vendo, a gente vai passar todas as coisas do Brasil, mas aí você começou com esse amarelo. Eu comecei com esse amarelo. Aí o bichinho mordeu, o bichinho da corte mordeu. Normalmente eu não gosto de televisão na sala, nunca tive televisão. Meu marido como eu disse, atleta. E a gente tem um quarto de televisão e também tem uma televisão no banheiro. Tem uma televisão no quarto de televisão e uma televisão no nosso quarto. Apesar das outras duas televisões, e você imagina quando tá todo mundo aqui, não dá, é difícil. E como ele gosta muito de ver esporte, gente, para americano, e joga hockey, né, e esquia e tudo mais, a gente precisava... chegaram! Esse é o Otto. Otto é Jera. Está chovendo muito e a Jera ali. Jera, vem cá, minha pô, gente, ela é muito linda. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E a Jera, o lugar dela favorito de ficar é aqui. Porque eu não sei, mas essa daqui é uma cadeira que a minha mãe, que cresceu em São Carlos, ganhou aos 16 anos dos meus avós. Era cadeira de leitura no quarto dela. Ela era estofada de outra forma
E eu sempre gostei, são duas irmãs, chama Haber Sisters, que fazem design de tecido. E aí, por exemplo, você acabou de falar que quando você vende, o metro quadrado já está meio que precificado, não importa o que você colocou em reforma. Então, tem pouca reforma? As pessoas tendem a reformar menos porque isso não vai agregar um valor futuro? Por exemplo, criar uma lavanderia? Eu viro para você e falo assim, cara, não me importa, eu quero fazer uma lavanderia. Sim. Traz o que você quiser e faça. Existem algumas reformas que agregam valor. É complicado fazer reforma aqui, porque você tem que ser aprovado pelo conselho do prédio. Cada prédio tem um conselho, gente. Isso é bem difícil. E também você não pode, por exemplo, construir um banheiro, mesmo que tenha um espaço, um banheiro, se não estiver na linha do cano. No prumo, porque senão você mexe com a pressão, você leva mau cheiro, você pode danificar todo o prédio. Todo o prédio. Então, o que traria valor, com certeza, você conseguir adicionar, por exemplo, um washer dryer, uma máquina de lavar e de secar. Muitos apartamentos não tem. E aí você, na hora de comprar, se o seu corretor for bom, ele vai perguntar para outro corretor, é autorizado aqui neste prédio você colocar o washer dryer? Se for um pre-war, muitas vezes não, mas às vezes sim, dependendo do encanamento do prédio. Isso traz muito valor. Se você conseguir construir um lavabo, muito valor. Se você adicionar um quarto, não sei como, mas o quarto tem que ter 8 por 8 pés no mínimo, tem que ter um armário e tem que ter uma janela. Isso identifica, uma definição de quarto. Se não tiver a janela, você não pode vender como um outro quarto, apesar de ter a divisória. Entendi. Existem umas regras assim, isso sim vale. Agora, você colocar mármore, importar madeiras caras, vai ser difícil recuperar esse valor. Entendi. E aí, eu comprei esse tecido e mandei estofar. Estofar e ficou assim também, de novo, voltando essa coisa de cor, né? Deve ser de amarelo. Eu sentava aqui. Antigamente, essa estante que é da Minotti ficava ali. E era tudo meio diferente. Esse daí era o... Como chama? Quando você põe comida em cima? Aparador. Aparador tava ali, porque era perto da mesa de jantar. E eu tive que, criativamente, mudar os móveis... Pra botar a TV aqui. Pra colocar essa televisãozinha pro atleta assistir o ice hockey dele. Aí eu achei que isso aqui tava muito vazio, imagina tudo branco. Então, pra sala, eu pensei, estou pronta pra fazer uma brincadeira. E eu fui com tudo. Eu escolhi esse tema colorido, de novo. Não é um tema brasileiro, mas ele tem pássaros, flores. Tropical, assim, digamos assim, né? É tropical inglês, vai. Não é tropical Mata Atlântica, né? E então eu achei que cabia aqui, tinha essa cor que a minha filha falou, mas mãe, não é a mesma cor da parede. Eu falei, mas não dá pra perceber. Não, é o tom surtom, Né? Claro, não dá pra perceber. Então, foi essa a brincadeira, mas é brincadeira, não é o meu típico, assim. Mas eu gosto de papel de parede, adoro. Mas dessa forma, de uma forma pra brincar e dar uma alegria no ambiente. Essa cadeira Sérgio Rodrigues, né? Cadeira Diz. É a cadeira mais linda pra mim. Ela é muito legal. E aí, temos aqui em Tribeca uma loja que se chama Espaço do Carlos Junqueira, especializada, eles estão fazendo os cachorros estão fazendo uma bagunça. Não, tudo bem. Tem uma loja em Tribeca que se chama Espaço do Carlos Junqueira, especializada em mid-century Brasil. Então, móveis dos anos 50. Claro que temos os modernos maravilhosos também, mas temos Sérgio Rodrigues e os outros clássicos. E aí eu comprei duas. Uma aqui, tinha outra ali, mas aí eu trouxe a cadeira da minha mãe. Então a outra foi pra minha casinha de praia. Aliás, a Karen, depois a gente vai filmar também a casa de praia dela, feita com Maurício Arruda, Mas todos. eu tô vendo na casa aqui.
Ai, meu Deus, outra casa. Gente, ela não para. Né? Tem uma casinha aqui muito bonitinha, numa cidadezinha que se chama Bellport, que é em Long Island. Vocês devem já ter ouvido falar dos Hamptons, então é um pouquinho antes dos Hamptons, meia horinha. Eu já tive 2 casas nos Hamptons, vendi e queria um lugar mais tranquilinho. Chama-se Bellport, é um segredo, assim, porque Eu quero ir lá. é uma vila, super charmosa, muito gostosa. Já vou botar. Agora, eu vou só mostrar aqui algumas referências brasileiras, né? Sim. Olha que legal. Primeiramente, tem esse super livro aqui do Niemeyer. Olha só, gente. Ela não nega. Mas você não diz que ela é brasileira, né? Eu jurava, quando eu te conheci a primeira vez, eu falei, nossa, né, americana total. Quando eu vou no shopping, igual a mim, quando eu vou visitar São Paulo, eu vou nas lojas, converso com as pessoas, experimento as roupas. Ah, tem CPF? Não tem, eu moro fora. Nossa, mas o seu português é tão bom. Eu sou brasileira. Gente, olha só, Pelé, isso é muito orgulho, muito legal. Pelé, samba. Aí aqui, cadê meus brasileiros? Ayrton Senna. Aqui são meus livros, né? São Paulo, Private Rio, Brazilian Style. São os livros do Brasil. Inhotim, Rita Lee. Gente, ela é mais brasileira do que muita gente que eu conheço. Né? E sempre tem as pedras. Quando eu tinha 12 anos, eu achei que eu queria que eu fosse ser geóloga. Não, nada a ver, mas adoro pedra. E vem cá, você... Ai, gente, deixa eu mostrar. Olha só, essa foto eu tirei. Eu tenho uma máquina Hasselblad, que é aquela máquina onde o negativo é grande, né, quadrado. E eu tive uma fase... Sempre gostei de tirar fotografia. E essa fotografia eu tirei, você sabe de onde, né? Isso aqui é Carioca. De cima do Fasano. E não fiz nada. Essa é a foto, realmente era um filme colorido, só que como tava no final da tarde, aquela luz especial de final da tarde, com uma nuvem escura, parece que eu tirei nos anos... Falando de anos 50, né? Parece que é uma foto antiga, mas não é. Ela não é manipulável. Esse daqui é um artista brasileiro representado pela Gisela Gueiros, que é uma curadora aqui em Nova York, ela faz artsy tours. Esse daqui é um artista, né, que é casado com ele chama... Ai, esqueci. Bass, a gente chama ele de Bass, mas ele é casado com uma grande amiga minha, que é a filha do Jaime Lerner, que era o prefeito, né, arquiteto. Eles moram no Brooklyn. Esse daqui é o Valmor Correia. Que tem no Rosewood, tem o elevador todo dele. Exatamente. É bárbaro. É que tá dando reflexo, mas é lindo. Nossa, eu devia ter... Roberto do Tesco. Essa foto foi tirada numa ilha, na verdade é um banco de areia, perto, lá no norte do Canadá. Por ser um banco de areia, muitos náufragos aconteceram nessa ilha. É uma ilha protegida, pessoas não podem morar lá, e é uma ilha de wild horses. Aqueles cavalos selvagens do Canadá. Ai, que lindo. Então ele teve, claro, o governo do Canadá autorizou ele a ir lá fazer um estudo fotográfico, né? Isso aqui também, a IKEA, você foi pegando... Então eu misturo ali, né, os italianos com o prático, porque onde que você vai enfiar coisa? Então eu preciso desses cubinhos, eu preciso esconder a bagunça, né? Esse daqui é Pode falar. Aqui é o Rio de Janeiro! Eu nem lembro onde eu comprei isso, tão legal, né? Mas foi no Brasil. Isso aqui é da época realmente que assim, que o... Leblon. Assim. Era assim, uma fazenda. E aqui, esses dois são quadros de uma amiga minha do colégio, eu estudei no colégio alemão, hoje em dia ela mora em Berlim. Ela trabalha como mágica mentalista em Berlim e na Europa inteira. E ela era uma artista, então ela, além de ser mágica, incrível, ela também teve uma época que ela pintava. Ela morou um tempo na África, então aqui tem, né, ali o puma, aqui tem os elefantinhos, um rinoceronte, uma hiena. Você brasileira tem todo esse ziriguidum, esse borogodó, não obstante estar 30 anos nos Estados Unidos, casada com... A gente não perde. Com um americano. O que é casa para você? O sentimento de casa? E o que isso vem do Brasil
E o que você pegou daqui? Sim. Cheirinhos, alguma coisa que você pegou que o pessoal daqui faz, que você introduziu no seu dia a dia, mas o que você ainda... O café coadinho, o que tem do Brasil que você, no seu dia a dia? Você fala, tô em casa. Eu acho que a definição de casa é uma quentura, né? O quentinho, né? O quentinho. Então, por isso essa parede aí é amarela, gente, né? Essa parede é um amarelo, é um sol. Você entra na sala, pra mim, eu vejo um sol. Porque aqui fica bem frio. Então, pra mim, o quentinho é a definição de casa. Esse é meu quarto, de novo, gente, porque em Nova York a gente tem que ter, é multiuso, tá? O meu office é no meu quarto. E eu vou mostrar como funciona. São 3 coisas, na verdade, no meu quarto. Olha que legal. O óbvio, que é a cama, é uma king size. Tem ali uma foto que eu tirei da Mata Atlântica. Tem a televisão. O meu marido que chegou depois, eu precisei comprar esse armário, que ele não tinha. Utilidade número 1, dormir e assistir televisão. Utilidade número 2, gym. Ali, life is a journey, enjoy the ride. No nosso, ali no nosso Peloton, né? Também eu mesma que pintei a parede, por isso que não tá muito bem feito em cima. Comprei essas letrinhas, né, que você pode mandar fazer na internet. E agora, Fernando, se você for pra cá... Tu vendo ali o Bob Dylan? O Bob Dylan, de novo, uma referência, é o músico favorito do meu marido. É maravilhoso. Então eu dei pra ele essa foto de aniversário alguns anos atrás. Olha, life is a journey. Gente, que bonitinho. E você também, no quarto, você tem essa dupla entrada de luz, né? Dupla janela também no quarto. E essa entrada de luz pra cá, vamos voltar falando um pouco de imóveis em Nova York. Quais são as luzes mais caras? Ou quais são as exposições mais procuradas? É exatamente isso. Southeast, sudeste, porque vem mais luz por causa da posição do sol. Sempre, todo dia tem sol. Se você tiver com uma janela para o norte, entra luz, mas não entra raio de sol. Quando você tá pro sul, sempre vai entrar raio de sol. Ai, que bom, viu? Então é bem esse canto legal. Aqui, então, agora você tá na posição correta, certinha. Calma, agora eu tô olhando o Baby Yoda, que eu sou apaixonada pelo Baby Yoda. May the force be with you. May the force be with esse daqui. Aí temos 2 memórias. Esse é o babá, que eu cresci com ele desde nenê. Eu tenho esse babá desde nenê. E esse daqui é o Ali, que é do meu marido. Que desde nenê ele dormia com o nariz, com as narinas aqui, ó, nos olhos do negócio. Vocês dois têm bichinhos desde criança. Cada um tem um. E chega, né? Tá bonitinho. E esse é o novo adotado. Olha que legal. Da sua posição, um dia eu vou inventar um tripé. Porque não parece que isso aqui não é no meu quarto? Não parece que é o meu escritório? Parece. Né? Olha porque aqui, ó. Cortei aqui a cama. Cortou a cama. Eu vou enganar no seguinte. Vou colocar um tripé. Falar assim. E fazer os meus podcasts sobre o mercado imobiliário, dando notícias do que está acontecendo aqui do meu escritório, sem ninguém nem saber. Então, este é o meu escritório. Não vou mostrar meu walk-in closet, que é a minha bagunça, o banheiro é outra bagunça. E tá tudo ótimo. Gente, essa sua... olha, se você não der certo como broker, que já tá dando, mas você como fotógrafa... Nossa, eu amo essa foto. Maravilhosa. Na Serra de Santos, descendo na... Imigrantes antiga, né? E aí você consegue parar e tava esse dia nublado, neblina. E esse também foi filme, foi com uma Canon 5D. E eu adoro essa foto, porque eu amo a Mata Atlântica. E você viu na casa, né, que a gente fez, que eu fiz em Trancoso, cada quarto... Olha também o meu tema, né? Você viu que eu sempre, não sempre, mas muitas vezes, eu pinto uma parede do quarto de uma cor. Essa daqui é mostarda, a do quarto das meninas é verde, limão, que é uma cor meio terroso. E o outro quarto é um burgundy, né? Vermelho. E eu sempre
Sempre gostei de fazer isso. Ou com papel de parede na minha casa de Belport, onde uma parede, a gente chama de accent wall. Tem acento? Não. Parede, Não, a parede de destaque. parede de destaque. É uma coisa minha, não sei, eu adoro fazer isso. Então, essa é a minha parede de destaque aqui. As paredes de destaque na minha casa de Belport, aqui de praia, que é 1h30 daqui, são papéis de parede, que ficam muito divertidos. Mas é só uma, então não fica aquela coisa overwhelmed. Na casa de Trancoso, é a Mata Atlântica pintada à mão por um muralista super, super talentoso. Cada quarto dos 5 quartos é uma Mata Atlântica de uma cor diferente. A gente vai ver ao vivo. E que aí a cor combina, a cor do quarto da Mata Atlântica combina com os ladrilhos hidráulicos do banheiro. A mesma coisa. E você voltaria pro Brasil? Eu voltaria, eu volto muito, né, para visitar, eu vou algumas vezes ao ano. É pra morar. Então, cumpri meu sonho de uma casinha em Trancoso. Para morar, não 100%. O sonho é, quando eu conseguir me aposentar, viver num triângulo, né? Então, minhas filhas, eu tenho 3 filhas, adolescentes, 2 já entrando na faculdade, elas não vão morar no Brasil. Tá. Elas são muito americanas já. Falam português, acham que falam, mas elas adoram o Brasil, mas eu não vejo morando. Eu vou querer ter um lugarzinho aqui, né? Então eu vejo um triângulo assim, Brasil, essa área, não sei Manhattan, mas essa área aqui, ou minha casinha de praia, e Aspen, que é onde eu adoro, meu marido também, onde a gente esquia, que tem a montanha, que a gente vai no verão também, que é muito lindo. Ah, obrigada, meu amor. Obrigada. Adorei. A gente já beija, já termina beijando. Muito obrigada pela visita. Tchau, Casa Mais. Tchau, Karen. Obrigada.